Gravando. Conhece essa voz da UERJ, Isabela, que fica falando? É a voz da gravação dizendo que começou. Vou chamar ela para nossa resenha. Poxa, ai, Ah, ai, ela é ai, ai, ai. ótima. Gente, tem uma galera aí que faz discursiva, acabou de entrar uma agora. Em 9, 10, tá com média 18. Que loucura, né? 18, 38. Agora você tem que cuidar de você. O importante é você. Sua carreira, sua carreira. Normalmente esse pessoal tá com média alta. Tem um rapaz de geografia. Esse moleque vai tirar em primeiro lugar. Vai ter que contratar ele. A outra com 18 e pouco é de direito. O que interessa é a tua carreira, é você passar. Não precisa ficar preocupado. Eu diria que o ideal é acima de 15, sempre, e na média chegar a uns 17. Se você chegar a uma média 17, você está bem. Mas tem que fazer 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ter volume, entendeu? Tem que ter volume. Eu estou muito pensativo em relação a vocês. Estou pensando em fazer mini revisões temáticas, tipo, dar 20 assuntos para vocês de geral, aí vocês votam 10. E esses 10 eu vou dar na aula. Mini resumos. Ainda em outubro. Aí depois pegar uns 20 de Brasil, vocês votam 10, e aí eu vou dar uma aula com mini revisões teóricas. Claro que vocês vão ter prova para fazer, mas enquanto vocês ficam fazendo prova, eu vou dar essas mini revisões, que ajudam o Enem, mas o foco maior é aqui. Agora é a hora da loucura. Tem que focar. Chega de loucura, de dizer que não te quero. Você tem que parar com esse negócio e dizer que quer o William. Na última aula, batemos um bolão, só 3 pessoas comentaram, porque estavam extasiados e não lembraram nem de tão carinho. Mas ontem foi bom. Tirando vocês darem parabéns aos professores, sendo que nesse grupo, o único professor que tem sou eu, né? Mas valeu. Eu mandei para os outros professores. Então vamos lá. Pessoal, aqui é para quem fez, para quem não fez a prova, ok? Eu quero aprofundar tópicos. Vamos começar pelos que eu achei que eram mais fáceis. Vai lá, número 1. Pode ler. 1. Descreva o contexto exato que levou ao fim da política do café com leite. Lê de novo. Descreva o contexto exato que levou ao fim da política do café com leite. A última vez, lê de novo. Descreva o contexto exato que levou ao fim da política do café com leite. A Isabela não aguenta mais vocês. Que tem que repetir o troço 3 vezes. Descreva o contexto exato. Aí você vem me falar de Revolução de 30, de eleição fraudada. Deixa de ser chato. Você tem que aprender que quando você pede prova inédita, você vai apanhar. Está acostumado com essas molezinhas da UERJ? Aí pega uma prova do William Campos. Eu já fiz prova da UERJ, mas no século XX. Aí pega uma prova do William Campos,
você já começa errando. Tem que ler. Descreva o momento exato. O momento exato é quando o São Paulo trai Minas Gerais por causa da crise do café. E ao invés de apoiar um candidato mineiro, lançou o Júlio Prestes candidato. O resto que você botou é enrolation, embromation, somebody love. Vou te botar na escolinha do professor Raimundo, que na minha eu não te quero, não. Você tem que ler o que está sendo pedido. Por isso que eu queria essa aula hoje. Eu sabia que ia ter menos gente? Sabia. Podia ter cancelado? Podia. Mas vocês vão sofrer. Descreva o momento exato. Momento exato que o Fluminense ganhou a Libertadores. Quando o John Kennedy fez o gol. Quem é Flamengo aí nessa porra? Tem flamenguista na aula de hoje? Vou falar para vocês. Descreva o momento exato que o Flamengo foi campeão brasileiro. Domingo, se ganhar do Palmeiras. Já pela mala do Botafogo. Se eu perguntar, descreva o momento exato que o Flamengo perdeu o Campeonato Brasileiro. É difícil, né? Porque eu acho que aquela expulsão do Wallace Dias e do Danilo matou vocês. Mas para ser mais técnico, imagina que o Flamengo empata domingo ou perde. Quando o Flamengo não ganhou do Palmeiras. Eu tô falando sério. Vocês são maravilhosos. Tem conteúdo. Teve um aluno que entrou aí, primeira discursiva tirou 15. Eu fiquei olhando para ele. Falei, filho da puta. Achei que ia tirar um 12. Mas na discursiva de Vargas, tem gente tirando 13. Por quê? Porque não lê a pergunta. Não adianta você ser bom. Se você não tiver humildade, você não vai tirar 20. E aí, numa brincadeira dessa, você perde 18. O microfone está aí para você falar comigo. Você pode escrever e falar comigo. A questão é minha. Eu sou a banca. Esqueceu? Descreva o momento exato. O momento exato é quando São Paulo trai Minas Gerais, lançando Júlio Prestes à presidência, por causa da crise de 29. É o famoso farinha pouca, meu pirão primeiro. Como estava na merda, por causa da crise do café, São Paulo falou: não vou dar o poder para Minas. Eu vou ficar sozinho no poder. O resto é chatice sua. Ah, é porque Aliança Liberal. Quero saber de nada disso. Eu quero saber do que eu perguntei. Isso aqui é um treino de disciplina. Você vai tirar 15? Vai. 16? 17? Talvez 18. Mas mais que 18, só se você for disciplinado. Tiver humildade. Tá parecendo a porra desses alunos de medicina, tudo folgado, acham que sabem tudo, e aí a questão pergunta uma coisa, eles escrevem outra. Professor, tá certo o que eu escrevi. Falei, claro que tá certo. Parabéns. Mas é zero, que a pergunta era outra. Ai, 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 ai. Eu tô falando sério. Tô brincando não, hein? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer chorar? Quer pedir hábito de vá? Ou não? Isso aqui não é época de prova, não. Isso aqui é para você guardar na cabeça. 10 momentos chaves da aula de Ana Vargas. E hoje eu ainda vou trabalhar economia, que eu trabalhei pouco economia na aula. Vocês estavam cansados. E aí eu não quis matar vocês do coração. Sabia que ia ter correção. Então hoje tem parte teórica também. Não brinca, não. 2. Explique por que a Revolução de 1930, na verdade, foi um golpe.
Teve uma aluna agora, a Júlia Vieira, ela botou: "Professor, como é comando de escreva na prova? Bastante linhas?". Muito importante a sua pergunta. Tem algum aluno hoje pela primeira vez? Sempre tem, né? Tem alguém pela primeira vez hoje? Bom, mas se não tem, se não tiver, vale para todos. Cite, aponte, indique, apresente é uma resposta rápida, uma linha. Descreva, descreva, porra. Vou dar um exemplo. Aqui tem uma aluna muito boa. O nome dela, Juliana Machado. Agora, se eu falar que ela tem 18,19 em 12 discursivas e quer direito, eu já estou descrevendo. Descrever pelo menos 3 linhas. Se você tem letra grande, pode ir até 5. Se você tem letrinha pequena, pelo menos 3. Descreva, analise, justifique, explique. Vamos lá. Repete de novo a pergunta. Explique por que a Revolução de 1930, na verdade, foi um golpe. Aqui, você tem que botar na bolinha o comando. Explique. Eu quis dizer o seguinte: eu já dei aula, comentei a questão, eu quero ver o que eles falam. Por exemplo, teve 2, 3 alunos, 3, que disseram que não era uma revolução, porque não mudou a estrutura do Brasil. Isso é resposta de intelectual. São os Che Guevaras que tem aqui. As Dilmas, Frida Kahlo, Frida Kahlo, Frida Kahlo do pé, ou então Pancho Villa, se for homem, porque esses aí deram a resposta para acabar com a banca. Sensacional. Mas é um golpe por quê? Porque rasga a Constituição, porque depõe o Washington Luiz, porque ao invés de dar o poder para quem ganhou, Júlio Prestes, deu poder para quem perdeu. Agora, vocês viajam. Teve aluno que botou Aliança Liberal deu poder a Vargas. Aliança Liberal é o grupo do Vargas. Aprende isso hoje. Foram militares que depuseram os paulistas, porque ninguém aguentava mais São Paulo. Está no poder há um tempão. Para evitar uma guerra civil. Por quê? Porque o Vargas estava vindo do Sul. Eu já ensinei isso. Depois do Sul veio o quê? Santa Catarina. Depois de Santa Catarina veio o quê? Paraná. Depois de Paraná, São Paulo. Depois de São Paulo, Rio. Eles iam amarrar o cavalo no obelisco, aqui no Rio de Janeiro. Mas antes, a porrada ia comer entre os gaúchos e os paulistas. Então, para evitar essa briga, os militares fizeram isso. Você não precisa dar resposta marxista, como esses 3 alunos, por enquanto. Não foi uma revolução, porque não mudou porra nenhuma no Brasil. E o Vargas é um fazendeiro, como os paulistas. Tudo bem, ninguém vai te cobrar resposta marxista. Agora, pelo menos o básico. Por que é um golpe? Porque rasga a Constituição, que dá o poder a quem perdeu. Tudo bem? Já, já? Nossa meta é chegar a 50. Ok?
Nossa meta é chegar aos 50. Eu estou pensando em fazer uma loucura com vocês. Botar aula terça-feira. Você não vai ter tempo de fazer essa prova da UERJ. Vocês não fizeram nem a do Vargas ainda. Estão com a língua de fora. Então, não vai dar tempo terça. Eu estou pensando em botar 10 temas terça. E na hora. Tem como fazer enquete na aula? No Meet, Isabela? É melhor fazer um formezinho rápido e postar para eles aqui. Fica mais Fazer fácil. como? Fazer um forms, colocar um forms só com essa enquete dentro do forms. Porque aqui pelo Aí chat vai só ficar quem vem na aula bagunçado. que vota, não é isso? Isso. Tá bom. Então, terça-feira, aula teórica surpresa. Vamos pegar 5 assuntos. Dá mais, né? 7. 7 temas. Vamos deixar eles votarem. Vocês preferem geral ou Brasil? Conta aí a votação aqui no chat. Tá. Eu vou botar 7 coisas de geral. As 7 que ganharem, eu vou dar na hora. Aula surpresa. Vocês não são bons? Então tem que sofrer. Os humilhados serão exaltados. Quando é que vocês vão ser exaltados? Dia 30 de novembro. Mas vamos lá. Pode mudar para 3? Basta 3 3. alunos escreverem assim que eu mudo. Lê a 3 aí. Eles falaram que pode. Apresente a primeira medida de Vargas em relação aos trabalhadores e sindicatos no chamado governo provisório, de 1930 a 34. Eu falei que não dá para fazer prova inédita sem assistir aula. Por isso que é bom hoje. Eu vou perguntar, mas não vou brigar, não. Tem alguém aqui que não assistiu a aula de Vargas? Só botar um eu. Não viu ao vivo, não viu a gravação. Fala a verdade. Deus está vendo. Eu. Fala a verdade. Natan, tu deu uma sorte, porque agora está pegando os melhores momentos da aula. Mas deu sorte porque eu sabia que tinha gente que não viu. Tomar cuidado com a aula. Tem que ter disciplina. Essas aulas famosas, entendeu? Mas vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Bom, tá ganhando geral terça-feira, Brasil 8. Tá votando aí. Tomar cuidado para ninguém votar 2 vezes. Hein, Isabela? Eles são fogo. Aqui, meus amigos, é porque tu não viu a aula. Você tem que fazer o que você estudou, o que o Vargas fez. Lei de sindicalização, que é a lei que interveio nos sindicatos e proíbe as greves. Que os sindicatos passam a ser assistencialistas, que os sindicatos passam a ter assistência social, dentistas, médicos, e não podem mais fazer política. Aí tu vem me botar leis trabalhistas. Pô, eu vejo que você não assistiu. Eu sei o que você fez no verão passado. A meleca que você tirou sem ninguém ver. Aquele peidinho que você deu quando não tinha ninguém perto. Eu sei. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu sei pela tua resposta.
Caracoles! A primeira coisa que ele faz em relação aos trabalhadores é intervir nos sindicatos, que Vargas ele dá com uma mão e tira com a outra. Eu já falei, Vargas não é para você amar nem odiar. Vargas é para você gabaritar. Caracoles! Meu Deus, socorro! E fica com isso guardado na sua vida. Lei trabalhista é só em 34, é só na Constituinte. Meu Deus do céu. Agora, quem botou, proibiu as greves, controlou os sindicatos, acertou. Nem todo mundo vai saber a lei de sindicalização. Deveria, que você é um aluno de humanas. História para você tem peso 2. Quem é psicologia aí? Para onde a gente tem peso 2? Ciências sociais. Direito não. É peso 1. Entendeu? Você tem que saber. Eu acho que Vargas é ditadura. Você tinha que saber tudo. Minha opinião sincera. Porque senão tu vai ficar chateado comigo. Dia 30 vai sair a prova e dizer, prova maravilhosa! Ainda vou dizer o dia que eu te dei essa explicação. Não vou brigar com a UERJ. O Enem tá meio fraco, mas eu também não bato. Que agora mudou, entrou o Lula e o Camilo. Tem que melhorar mais. Eu não vou bater. É mais fácil zoar você, que é da família. Posso mudar? Não ser mais político, Juliana, é fazer greve, sindicato fazer greve. Sindicato é para lutar. E aí ele está proibido de lutar. A sua pergunta é importante. Eu acho que é um assunto, tá? Porque na República Velha tinha muita greve. Inclusive a primeira greve geral do Brasil. Foi em 17. Aí ele dava a polícia para meter a porrada nos trabalhadores. Às vezes os trabalhadores botavam a polícia para. Ah, o que ele fez? A primeira coisa que ele faz é ele intervém em tudo. Os sindicatos passam a ser dele. Imagina que hoje todos os sindicatos fossem ligados ao Lula. Não é verdade, porque os sindicatos são livres. Mas com o Vargas, os sindicatos passaram a ser dominados. É o sindicato pelego. Sabe quando você anda a cavalo? Aquele negócio que fica entre a tua bunda e o cavalo? Pelego. Então, no Vargas, o sindicato vira um amortecedor das lutas sociais. Entendeu? Chegou a Andressa Kombi. Vamos lá. Coitado, trabalhando, estava no ônibus, fez a escola para nossa aula e o professor malvado zoando. São esses tempos de Odete Roitman. Vamos que vamos, vamos que vamos. Pessoal, 1, 2 e 3, beleza? Qual é o nosso teto, Isabela? 40 aí? 43. Pô, vou 43. chamar o VAR. Vou chamar o VAR nesse negócio aí, hein? Vou chamar o VAR, hein? É, eles estão Pode entrando. mudar, Uma pessoal? galera entrou agora. Quem perdeu a 1, 2 e 3 pode ver a gravação só do início, entendeu? Outra coisa, tô revoltado, vocês não veem gravação de aula nova. Eu vejo pelos números. A aula nova é bom rever para reforçar conteúdo, entendeu? Ai, 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 ai. Mas vamos que vamos. É, let's go. Pode mudar? Lê aí, vai.
Explique qual era o real interesse das elites paulistas na chamada Revolução Constitucionalista de São Paulo em 1932. Vambora. O Bolsonaro ataca o Lula. A família Bolsonaro. O que eles querem? Voltar ao poder. Não interessa qual é a aula, qual é o ano. Se o Lula perder a eleição ano que vem, o PT vai criticar para quê? Para melhorar, para voltar ao poder. Era a pergunta mais fácil dessa prova. Teve alguns alunos até que esnobaram. Voltar a ter a sua hegemonia política sobre o Brasil. Eu falei, que metidos. Ou seja, botaram até calça de veludo, de tão fácil que era a questão. Esse negócio de Constituição é tudo para boi dormir. O que eles querem é voltar a ter eleição. Porque como São Paulo era o maior estado do Brasil, eles voltariam ao poder. Tirariam esse caipira, esse tal de Getúlio Vargas. Só que Getúlio não era burro. Não deu constituinte para eles, deu muita porrada. Guarda isso bem. Isso é uma guerra civil. Só o Mato Grosso ficou do lado de São Paulo. Puxa saco. O Brasil inteiro entrou em guerra contra São Paulo. E foi muito bacana, porque essa guerra uniu o Brasil em torno de Vargas. Então, esse é um momento fácil da matéria. Sim, Minas ficou do lado de GG. Aliás, Minas está do lado de GG desde a Aliança Liberal, né? Pessoal, o bom de estudar é isso. Olha a música. Você pagou com traição a quem sempre te deu a mão. É o teu castigo. Brigou comigo sem ter porquê. E eu vou festejar o teu sofrer, o teu penar. Minas Gerais vai cantar essa porra pra São Paulo. Nem tinha essa música ainda, mas cantaram o espírito. Ó, eu te amo, Andressa Ferrari. Juscelino lutou nessa guerra. Até se feriu. Que a minha almofadinha é verdade. JK lutou nessa guerra. Muito bom. Isso aqui é aula de história. É aprofundamento. Cada um faz uma coisa nova. Olha, eu acho que a maldade que eu vou fazer com vocês vai ser tão grande que, Isabela, os temas que ganharem na terça, eu faço uma prova para você, montar para eles até quinta. Aí na quinta a gente vê se põe prova nova da UERJ ou se põe uma prova maldita, inédita. Manda um abraço pro teu pai. Vambora. É isso aí. William, Posso posso mandar, pessoal? postar? Fala, amiga. Fiz o forms aqui com os temas, aí eu posto para eles escolherem 5 aqui no chat. Hoje não. Hoje não. Ah, Você tá. quer Então vou fazer te isso mandar no hoje? privado. Eu achei que eles aqui da aula queriam escolher da terça-feira. Você é a única evangélica que é santa. Né? Meu Deus. Priorizar Piada eles. sem graça. Você já ouve há 6 anos essa piada, mas como tem aluno novo, a gente pode fazer o seguinte. Quando acabar a aula, o que ganhou? Brasil geral. Geral, por um ponto. Tá bom. Você faz o seguinte. Você põe o Forms, abre o grupo para eles fazerem os comentários sobre. Hoje é um tema só que a gente está aprofundando. Na última aula foram 10. Então, para você opinar se vale a pena, se isso é bom, entendeu?
E Tá, aí você deixa lá o Forms quietinho. Forms sobre a aula de terça. E aí, amanhã de manhã, você fecha. Ou eu ou você, tá bom? tá bom, beleza. Faz de um jeito que quem faltou a aula não vai nem entender o que aconteceu. Tá Tá, bom que eu tá já bom. planejei a aula. Valeu, Santa Isabela. Isabela dá muito mole pra vocês, cara. Olha o mole que ela tá dando pra vocês. Beijo pra Isabela, seu bando de ovo de joga. Ela montou em 5 minutos um fone pra vocês. Com 20 temas, que a gente já tinha os temas. Mas vamos lá, manda aí. Que hoje tem jogo do Fusão. 5. Relacione a legalização do governo de Getúlio Vargas com a Constituição de 1934. Eu acho que essa foi a mais. Foi mal, pessoal. Tomando xarope, vitamina C. Mas tá chegando a hora do velhinho aqui. Mas vamos que vamos, pessoal. Essa aqui é para ver se você assistiu a aula mesmo. Não dá para fazer a questão dela sem assistir a aula. O Vargas estava errado. Tinha entrado através de um golpe. Em 30. Governava sem lei. Ele aproveitou que tinha maioria na Constituinte e se elegeu presidente da República indiretamente. Ou alguns alunos botaram. Ele fez um artigo na Constituição que dizia que o primeiro presidente era eleito pelos deputados. Ele não tem que falar besteira. Vocês ficam me enrolando. Enrola o Erge. A mim não. Você tem que falar o que eu quero. A prova é minha. Essa é a desvantagem da prova inédita que vocês gostam tanto. Ô, Isabel, tem como pesquisar as provas do ano passado inéditas? Será que isso é possível? Sim, sim, vou pesquisar. Me manda depois. De repente eu começo a soltar bomba para eles. A prova inédita, eu não sei porque que vocês gostam, porque ela é mortal para vocês. Prova inédita é quando você está no final do ano, ou o professor quer te aprovar, aí a prova vem muito fácil, ou ele quer te destruir, que você perturbou ele o ano inteiro. Aí ele vai lá e te destrói. Isso é prova inédita. A diferença é que é vestibular, o ERJ, blá blá blá. Mas eu não vejo a menor graça nisso. Eu vou fazer, com maldade. Na verdade, essa prova inédita, ela tem duas questões no máximo de uma prova normal. Que a UERJ, ela só põe duas bombas. Aí você quer brincar comigo de fazer 10 bombas. Eu tô até feliz que caiu o número de provas. É menos prova para eu corrigir. Tô feliz pra caramba. Tá com 41. Porque eu falei, ó, não assistiu aula, não faz prova. Aí o primeiro que tirou 13, 14. E eu falei, não faz não, cara. Não dá pra tu não. Assiste a aula primeiro, depois tu faz. Não dá pra brincar. Porque agora ainda faltam 45 dias. Quando faltar 30, eu só vou te jogar bomba. Eu tô treinando mais bomba pra jogar no Trumpix, e aí vou treinar com vocês, entendeu? É, prova inédita é a sua morte. Prova inédita é pra Juliana, maluca, entendeu? Aquele moleque de geografia, entendeu? Ainda mais a prova inédita sem aula. Aí eu vou rir. Mas vamos lá. Alguma pergunta sobre a 5?
Vamos lá que a aula tem coisas mais importantes. Eu repito, Júlia Vieira. Eu repito, Júlia Vieira, o Vargas estava no governo fora da lei, há 4 anos, governo provisório. Aí ele chamou uma constituinte. Ele aproveitou que ele tinha maioria entre os deputados e os deputados elegeram ele presidente, dentro da lei, como Deodoro, como Tancredo no futuro. Tudo bem? Entendeu, Júlia? Vamos embora, pessoal. Agora é a 6. No governo constitucional, explique por que Vargas permitiu a criação da Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes, e da Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado. Olha, eu vou fazer uma maldade com vocês que estão na aula. Brasil, mostra, William, mostra a tua cara. Eu vou fazer uma revisão de Constituição de 34 e 37. Hoje, ao vivo, na raiz, na pele, já que eu não botei nenhuma questão. Eu botei uma questão de Constituição. Botei a mais importante, que é o Vargas usando a Constituinte para ser presidente. Botei. Mas eu vou fazer uma revisão do resto. Vou. Lê a meia dúzia aí, vai. De novo. No governo constitucional, explique por que Vargas permitiu a criação da Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes, e da Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado. Aprende isso. Vamos lá. Galera que sabe, ajuda quem não sabe. O Vargas, ele era integralista? Era desse grupo? Sim ou não? Não me enrola. Não era. Mas ele era comunista? É desse grupo? Então ele deixou os dois para quê? Isso aí eu aprendi na vida. Ó, meu amigo Birigo, levei muito tempo para aprender isso. Quando duas pessoas brigam, uma terceira é que se dá bem. Na vida de vocês também vai ser assim. Você está lá brigando por uma coisa justa, aí as pessoas ficam achando que você, ele é muito brigão, ele é muito maluco, rédea curta. Toda vez que tem briga entre dois, o terceiro é que ganha. Então, na briga entre comunismo e fascismo, quem ganha é o Vargas. O Vargas, vamos lá, eu vou te ajudar. Vem comigo. O comunismo é uma ideologia brasileira ou internacional? Comunismo. E o fascismo? E o varguismo? É internacional ou nacional? Então, a galera vai preferir o nacional. Entende? Por quê? Porque Vargas é a segurança contra o mal, contra o comunismo, contra o fascismo. Alguém botou aqui no chat: Vargas é o salvador do Brasil. Vamos fixar, já que você vê a aula, Vargas, ele é populista. O que é populista? É o líder que se relaciona com as massas acima das instituições. Ele está acima do bem e do mal. É quase um deus. Hoje ele é muito mais que isso. Júlia, esses dois partidos brigam. Júlia, você tem namorado ou namorada? O que você gosta, Júlia Vieira? Fala para mim.
Namorado ou namorada? Tanto faz. É só pra te zoar. Pois é. Aí, você e a ex do seu namorado, você sabe o nome da namorada do seu namorado antes de você? O nome dessa dita cuja? Eu vou botar o nome dela. Fala aí então, senão eu vou chamar de Gumercindo, hein? Pois é. Aí você e a Andressa saem na porrada pelo cara. O que ele vai fazer? Ele vai me ligar, eu vou levar ele pra night, ele vai arrumar a terceira pessoa. Porque eu vou dizer, porra, tudo barraqueira. Júlia Vieira, mó barraqueira. Andressa, mó barraqueira. Porra, eles ficam brigando por sua causa. Que coisa feia. Aí ele vai arrumar a terceira. Jura. Deixa pra lá quem não entendeu. É isso aí. É isso aí. Tô falando sério, gente, ó. Eu levei muitos anos na minha vida para aprender isso. E olha que eu tô com 57. Eu acho que eu aprendi, se aprendi depois dos 40. Que eu acho que errados tem que brigar. Então, quando duas pessoas brigam, normalmente é uma terceira que se dá bem. Na vida e na aula. No caso, o Vargas. Tudo bem? Por quê? Porque a terceira pessoa, ela pode ser até sua amiga, te apoiar, mas ela não se mete tanto em confusão, não é barraqueira, entendeu? Parece uma pessoa melhor. É duro. É possível, mas a África tem um estilo de cair, a gente tem visto, que é o problema do imperialismo, de como a África foi dividida. A África foi dividida, cada um pega um pedaço e sem respeitar a fronteira, sem respeitar a religião, entendeu? Posso mudar para 7? Qual é o nosso teto, Isabela? Paramos em 43. Passou de 40 é bom, mas está caindo, né? Vamos lá. Lê a próxima aí. 7. De que maneira o fracasso da intentona comunista de 1935, 90 anos atrás, foi útil para a divulgação do chamado Plano Cohen em 1937? Pois é, eu tenho um amigo que passou até no compacto da ditadura, vocês têm que ver, Brasil e Palmeiras. Ele fala assim, era uma piada, né? Mas vai servir para vocês. O pai de vocês, aos 15 anos, fala, tu vai ficar grávida, menina. Aos 16, vai ficar grávida, hein? Aos 17, aos 20, vai ficar grávida, porra. Aí aos 25 você fica grávida. Aí ele fala assim, te avisei, te avisei, te avisei, porra. Não é para rir, mas é para entender. A ideia de que o comunismo ia dar um golpe era muito usada desde a época da intentona. Então, o povo tinha medo disso. Então, o medo do comunismo fez o povo acreditar no plano Cohen, que era uma mentira, feita pelo Olímpio Manuel Filho, feita por um integralista. O fantasma do comunismo. Mas é por que isso? Porque na Europa estava Stalin, e Stalin detonava geral. Stalin é mal, mais mal que o pica-pau. Pega um, pega geral. E aí havia muito temor disso, entendeu?
Então, o fracasso da intentona serviu de base para o Vargas trabalhar o medo do comunismo e justificar o golpe para garantir a segurança do povo, entendeu? Bom, agora vamos começar a trabalhar. Vocês vão ter um reforço de economia no Estado Novo. Vê se é agora na 8. Lê para mim a pergunta 8. Tá. 8. Qual era o objetivo de Getúlio Vargas com a criação de empresas estatais como a CSN e a Vale do Rio Doce? Bom, pessoal, Isabela, calma. Pessoal, eu fiz a pergunta sobre isso, mas como nós estamos no momento extra, uma aula não é extra, quinta-feira é o nosso dia, mas é uma aula extra de Vargas, de correção. Eu acho que cabe estudar um pouco mais disso, porque eu priorizei muito os defeitos do Vargas e o fim do Vargas. E a economia, eu trabalhei mais ou menos, por causa do horário. Então eu queria trabalhar mais a economia, de duas maneiras. Primeiro eu, depois o extra aí, que vai ter da Isabela. Na verdade, eu queria dizer a vocês que o Vargas diversificou a agricultura, desenvolvendo a policultura. Ele não acabou com o café, mas ele priorizou outras coisas, como a laranja, como a soja, como o milho. O Vargas, ele vai também incentivar a venda de carne congelada, até por ele ser gaúcho, né? Dono de pecuária. O Vargas ele vai criar institutos de apoio ao álcool, ao açúcar e à de açúcar e do álcool, um apoio para o café antes do café. O Vargas vai criar pequenos escritórios estatais para defender a nossa economia. E vai usar a guerra, como vocês disseram, para ganhar dinheiro dos Estados Unidos e criar a CSN, que é siderurgia, a Vale do Rio Doce, que é mineração, foram privatizadas pelo Fernando Henrique. Vai criar a Fábrica Nacional de Motores, muito importante. Vai criar a Companhia Nacional de Álcalis, que é aquele caminho para Arraial do Cabo, que tem um monte de quebra-mola. Não foi não foi Arraial ainda? Tem que ir, poxa, para comemorar a aprovação na UERJ depois. Então, o Vargas faz muita coisa na área urbana, sem mexer no campo. Ele não faz reforma agrária. A lei trabalhista não vai para o campo. Mas a área urbana, ele cresce, porque o Vargas, ele prometeu mudar o Brasil sem mexer na área urbana. Perdão, mudar o Brasil sem mexer na área rural. Anota isso. Chama-se estado de compromisso. Você vê que eu sou um cara legal, né? Eu não quis botar na prova. Explique o que foi o estado de compromisso. É a morte, né? Mas o estado de compromisso é o que permitiu Vargas ficar 15 anos. Porque as elites rurais apoiavam ele. Porque ele não mexia no campo, nos fazendeiros, na galerinha dele, entendeu? É tipo eu, galera, vou tocar um terror no pessoal de química, vou tocar um terror no pessoal de biologia.
Ah, vou tocar um tema de matemática, mas não vou mexer com vocês de história, que é o meu povo. Porque se eu começar a bater em vocês também, vocês vão acabar se unindo com o pessoal de química ou matemática contra mim. É política, galera. Tem que aprender como funciona. Tem que aprender o jogo da vida. Ele prometeu mudar o Brasil nas grandes cidades, na área urbana, sem mexer no campo. Por quê? Porque ele é latifundiário. Eu já falei, Vargas não é para você se apaixonar ou ficar com ódio. Vargas é para você gabaritar. Bom, agora vocês têm um momento muito importante. Hoje tem pouca coisa, mas eu preciso que vocês estudem agora. Eu vou estar aqui esperando. São 4 minutos. Deixa de ser preguiçoso. O tema sobre economia na era Vargas. É contigo, Isabela. Quem correr da aula, eu vou jogar praga. Vai. Isabela, sabe qual é? É o de 6 minutos. Achou, amiga? Isabela, tá passando, pessoal, ou não? Isabela, cadê você? Júlia Simas, você tá aí? A Isabela não falha nunca. Então tem crédito. Isabela? Bom, enquanto a gente procura a Isabela, é, já estamos na questão 8. Eu vou explicar logo o negócio dos Estados Unidos, tá bom? Pessoal, é, os Estados Unidos têm o interesse do Brasil, política da boa vizinhança. Por que eles tinham interesse no Brasil? Porque eles tinham medo. Imagina o Brasil desse tamanho apoiando Hitler. Chegou a haver negociações com a Alemanha, com a CUP. Só que os Estados Unidos, eles foram mais rápidos. Na verdade, o Getúlio tinha gente no governo que apoiava o nazismo, tipo Francisco Campos, e gente que apoiava os Estados Unidos, tipo Paulo Aranha. Então, ele negociou com os dois lados, entendeu? Na verdade, ele negociou para ter principalmente a siderúrgica.
e o americano emprestou a fundo perdido. Vocês ouvem muito uma história nas escolas de que o americano vem com uma mala de dinheiro. Na verdade, essa história é falsa, porque o Vargas era muito desconfiado, tinha medo de levar o calote, e foi uma espécie de container de dinheiro. Mas isso é uma curiosidade. E uma linha de crédito, e peças e produtos. Eu ouvi hoje que muitas peças já eram velhas nos Estados Unidos, mas para o Brasil elas eram muito boas, entendeu? Então, aconteceu uma coisa que a Alemanha afundou 18 navios mercantes nossos. Acontece. Morreu muita gente. E os estudantes, em 38 foi criada, não, em 37 foi criada a União Nacional dos Estudantes. E os estudantes foram para a rua para pedir que o Vargas colocasse o Brasil contra o nazifascismo. Então, o Vargas apressou a negociação e ganhou muito dinheiro para o Brasil por causa disso. É claro que os alunos sempre perguntam: foi uma coisa ética? Não. Isso aqui não é aula de filosofia, nem de sociologia, não tem isso na UERJ. Só depois que você passar. Aqui é aula de história. Então, ele usou a guerra para se dar bem na economia. E se deu bem. Só que o Vargas é pior do que vocês imaginam, porque ele declara a guerra em 42. Vou te meter a porrada, hein? Mas ele só entra na guerra não dessa Ferrari. Marcha para o oeste é Estados Unidos. Eu não conheço isso com Vargas, tá bom? Não, não faz isso não. Você vai deixar os alunos malucos. Não, eu não tenho isso. Se alguém tiver depois, me manda o link. Eu não, apesar de estar com essa aula há 33 anos, vai fazer 34, tá bom? Isabela, você voltou, Isabela? Voltei, William. Deu algum problema aqui no computador, O mas já estou pessoal disse colocando que de tu novo foi aqui. fazer o número 2. Ah, não, desligou tudo aqui. Já está na hora do vídeo? É o vídeo agora de economia no Brasil, no Estado Novo. Professor, Vamos lá, depois eu volto. O vídeo é Tá, vou melhor que passar eu. aqui. professor, Tem uma aluna querendo perguntar, William. Perguntar o que, amiga? eu fiz uma pergunta no chat, acho que o senhor não viu. Depois eu vejo. Ô, Isabela, você vai no banheiro. Porra, entope o banheiro, suja o banheiro, volta meia hora depois e quer voltar como se nada tivesse acontecido? Toma jeito. Bota Tá esse vídeo tudo logo aí, lento por favor. aqui, calma. Vou passar agora. Vai lá. Isso é importante para mim, pessoal. Só tem esse hoje.
O vídeo tá sem som, hein? Mas está com legenda. Vejam se agora vai com som, gente. Oi, pessoal. Eu sou o Gêner Cristiano, do canal História e Ação Humanas. E essa é a parte número 7 de nossa série de vídeos sobre a Era Vargas. Nessa penúltima aula, iremos analisar as principais características dos 15 anos em que Getúlio Vargas esteve à frente do governo brasileiro. A Era Vargas criou uma nova forma de organizar a economia brasileira. A crise econômica de 1929 e a superprodução de produtos agrícolas demonstraram que a economia brasileira era excessivamente especializada e dependente da exportação de um único produto, o café. Essas fragilidades em nossa estrutura econômica fizeram com que o governo Vargas passasse a buscar a diversificação da economia para não ficar tão vulnerável caso ocorresse uma nova crise econômica. Além da comercialização do café, ocorreu a incorporação de novos produtos na pauta de exportação brasileira durante a Grande Depressão. Grande Depressão é o nome dado ao período imediatamente posterior ao craque da Bolsa de Nova York, fase em que a atividade econômica mundial caiu a níveis baixíssimos. Laranja, abacaxi, banana, algodão, óleos vegetais e minério de ferro foram introduzidos nas exportações brasileiras. Em virtude da retração do mercado internacional depois da crise de 1929, foram desenvolvidas estratégias com o objetivo de estimular o consumo dos gêneros agrícolas dentro do próprio mercado brasileiro. A industrialização foi um assunto tratado com prioridade máxima na política econômica de Getúlio Vargas. Desenvolver a indústria significava desenvolver o próprio Brasil. Neste período, ocorreu uma intensa queda na quantidade de produtos industrializados comprados pelo Brasil no exterior. Essa queda nas importações brasileiras é explicada pela adoção do modelo de industrialização conhecido como substituição de importações. Nós já falamos sobre a industrialização via substituição de importações nas aulas de República Velha, mas é sempre bom recordar. Substituição de importações significa produzir dentro do Brasil os produtos industrializados que antes eram comprados no exterior.
Durante a República Velha, a substituição de importações ficou muito limitada, pois o Brasil não tinha indústria de base, siderurgia e metalurgia. No governo Vargas, esse processo ficou muito intenso, principalmente depois da criação da Companhia Siderúrgica de Volta Redonda em 1942. Durante a era Vargas, houve uma grande oferta de mão de obra barata em razão da intensificação da migração da população do campo para a cidade. O governo Vargas também ofereceu inúmeros incentivos fiscais para os interessados em investir na indústria. Havia naquela época uma característica na política da era Vargas que beneficiou a burguesia industrial. Estamos falando do controle estabelecido pelo governo sobre os sindicatos e sobre os salários. Praticamente não ocorreram greves ou grandes agitações sociais promovidas pelos trabalhadores urbanos, facilitando muito a vida dos donos das fábricas. A pequena quantidade de recursos financeiros fez com que o Brasil importasse maquinário usado da Europa e dos Estados Unidos. Digamos que nesse caso o Brasil se aproveitou de um negócio de ocasião. Essas compras foram favorecidas pela quebra de inúmeras empresas durante a crise econômica de 1929. Mesmo se tratando de máquinas ultrapassadas, elas foram importantes para alavancar o processo de industrialização no Brasil. Vargas priorizou os investimentos estatais no setor de infraestrutura, tais como transporte, energia e indústria de base. Desenvolver todos esses setores era fundamental para garantir o sucesso do projeto de industrialização brasileiro. O momento mais importante e marcante do processo de reorganização da economia brasileira foi a implantação da indústria de base. Em 1942, em pleno contexto da Segunda Guerra Mundial, foi construída a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, a CSN, no estado do Rio de Janeiro. Implantar a indústria de base era fundamental para criar condições de desenvolvimento para todos os demais setores industriais do Brasil. Tratava-se de uma ação estratégica. O resultado de todos esses investimentos apareceu no final dos anos 50. Pela primeira vez na história do Brasil, o produto interno bruto da indústria superou o setor agrícola. Por tudo isso, podemos afirmar que durante a era Vargas ocorreu uma grande mudança nas características da economia brasileira, ou seja, ocorreu a passagem de um país agrário para um país em processo de industrialização sob o comando de Getúlio Vargas. Em nossa próxima aula, iremos analisar a política trabalhista da era Vargas. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. William. Gente, agora o William que caiu. Tô vendo aqui se foi algum problema de bateria. Ele deu a resposta da 8? Tá, enquanto ele não volta, eu vou deixar na 9.
Pessoal, enquanto ele não volta, só para a gente não perder mais tempo, vou passar a música que ele separou para vocês, tá bom? Sobre amizade. When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing is gold. Acabei de falar de você, William. Acabou de falar? É que a gente ia ver o vídeo, a música que você separou para eles enquanto você não voltava. Não, isso é muito bonitão, né? É a nossa família. Família e história. Mas já começou, não, né? Começou agora o vídeo. Se quiser, pode falar. Não, vamos lá. Pessoal, gostaram do vídeo sobre economia do Estado Novo? Aprofunda um pouquinho, gostaram? Bom, vê lá a questão 9, Isabela. Tá, então depois a gente volta na música. O quê? Teve uma aluna com dúvida na 8. Ela não entendeu a resposta. Vê a pergunta de novo. A 8 era qual era o objetivo de Getúlio Vargas com a criação de empresas estatais como CSN e Vale do Rio Doce? Querida, o Brasil era horrível. O Vargas queria desenvolver o Brasil, gerar empregos, competitividade, aumentar o poder de compra, gerar industrialização, substituir importação. Ele foi o cara que deu um salto na história do Brasil, porque até o Vargas, a agricultura é que dominava. Lembra disso? 1000 a 1530, pau-brasil. 32 a 654, açúcar. 1695 ao século XVIII, mineração. Século XIX até 1930, que é a nossa aula. Café. Então, o Vargas, ele rompe esse ciclo de domínio do café na nossa vida e faz o Brasil avançar na história. Ele tem muitos defeitos, mas ele é um cara responsável pela industrialização de base através do Estado e pelo desenvolvimento econômico do Brasil. Entendeu agora? É um Brasil antes do Vargas e um Brasil depois, entendeu? Vamos lá. Número 9. Justifique a frase abaixo. A Segunda Guerra Mundial ajudou Vargas na economia, mas prejudicou na política. Era para você falar o que prejudicou na política, né? Vocês falam de tudo, entendeu? Lê de novo. Justifique a frase abaixo. A Segunda Guerra Mundial ajudou Vargas na economia, mas prejudicou na política. Tem que falar de política, porque de economia a gente já falou na 8. Então, apesar de todos os avanços econômicos pela aliança com os Estados Unidos, isso gerou uma contradição, que o Brasil era uma ditadura, Estado Novo, lutando contra ditaduras. E isso acaba levando ao questionamento do governo, da pessoa, do presidente de Getúlio Vargas, entendeu? A contradição é que, na economia, ele foi muito inteligente, mas na política, ele foi muito estranho, né? Que Brasil, ditadura, lutando contra a ditadura. Então, vai haver uma pressão democratizante. Desde a época do Manifesto dos Mineiros, em 43. Vocês tiveram muito... Aliás, toda a questão 10
ultimamente vocês têm tido problema. Deve ser a pressa de ir embora. Qual é o nosso teto, Isabela? 44. Tá bom. Pessoal, a número 10, eu quero um certo cuidado, mas antes eu quero passar para vocês uma letra. Eu gostaria que vocês vissem, porque nós temos que ser uma família. Família é história. Vocês comigo, eu com vocês, porque vocês ajudaram muito esse ano. E agora, no final do ano, é a minha vez de ajudar. Mas vocês têm que se aprofundar nessa letra que eu vou passar para vocês agora. É um clássico, mas que está num visual diferente, para vocês não dizerem que é uma coisa retrô. Tá bom? Olha a letra que linda. Põe música também, tá, Isabela? Depois eu faço a 10. When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer or fall, now all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. Quem conhecia essa If música? the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call Mantenha a my cabeça assim. name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come James Taylor. running. Oh yes, I will see you again. Tocou no Rock in Rio de 1985. Winter, spring, 50 summer or fall, yeah. All you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? When people can be so A gente tem que estar cold, junto nessa reta final. they'll hurt Ninguém you largar a mão de ninguém. and desert Pra you. gente não desistir. Pra gente Well, they'll acreditar. take your soul if you persistir. let them. Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running Oh yes, baby. to see you again. Vamos de Oh, novo. baby, don't Vamos you para a know questão 10, about Isabela. winter, spring, Tá bom demais. Tem que ter uma musiquinha sempre para animar nossa aula.
tem que ter. Vamos lá, pessoal, 10. Descreva passo a passo a queda de Getúlio Vargas em 1945, 80 anos atrás. Aqui vocês se enrolaram muito. Descreva. Em 45, surgiram passeatas feitas pelo povo, chamadas de queremismo. Queremos Getúlio. Com medo de um novo golpe de Getúlio, ele foi afastado para garantir as eleições. O presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, assumiu a presidência do Brasil. Aqui é a disciplina. Descreva passo a passo a queda de Getúlio Vargas em 45. Eu quero saber em 45. Vocês vêm falar de coisas antes, entendeu? Segunda Guerra. Eu quero saber que, mesmo com os novos partidos, mesmo com a eleição marcada, havia um medo que Vargas desse um novo golpe. Principalmente depois que apareceram passeatas na rua com o povo dizendo: queremos Getúlio. Queremista. Queremismo. Vem de queremos. Vamos conversar. Ver se você domina isso hoje. Em 30, o Vargas ganhou a eleição ou perdeu? Câmera lenta. Em 30, ele ganhou ou perdeu? Chat. Mas quem virou presidente? Ele. Dentro da lei ou fora da lei? Ok. Em 34 teve eleição. Foi direta ou indireta? Mas quem virou presidente? Em 34. Beleza. Estava marcada a eleição para 38. Vai ter eleição em 1938? Sim ou não? Porque alguém deu um golpe em nome do povo, né? Em nome da segurança. Quem deu o golpe e continuou presidente? Então, o que garante em 45 que esse bicho não vai pular em você? O que garante que o Vargas não vai fazer de novo? Se você não entender isso, a política fica complicado. Que aí os alunos que são mais velhos ou que são militantes de jovens de grêmios, de associação de moradores, vão levar uma vantagem em cima de você. Você tem que ter política na cabeça. O cara está 15 anos no poder. O que garante que ele vai sair? Tá pensando que Vargas é Renato Gaúcho? Pediu demissão, a galera falou: vai, porra! O povo foi para as ruas pedir para o Vargas continuar. Queremos Getúlio, queremos Getúlio, queremos Getúlio. Mas ele não ia ser candidato em 38. Ele prometeu que não ia ser candidato. Ele tinha até um candidato dele. Em 37 já tinha campanha eleitoral, como agora. Já tem campanha para o ano que vem. Tinha candidato dele, um engenheiro. Na verdade, ele suspendeu a campanha, suspendeu as eleições e se manteve no poder.
ele rasga a Constituição dele mesmo, de 37, entendeu? Vamos lá, pessoal. Eu ia fazer uma maldade com vocês, mas não vou fazer, porque perde a qualidade da aula. Mas tem um vídeo, Isabela, de ditadura de Estado Novo, de 20 minutos, que você podia botar como vídeo de hoje. Daquela. Eu ia botar dentro da aula, para ver se vocês iam assistir. Mas é ruim, porque a qualidade da aula vai para o espaço. Mas eu preciso que vocês vejam esse reforço aí, principalmente quem tiver inseguro, entendeu? Andressa, hoje não. 1950 é outra aula, entendeu? Mas vamos fazer o que eu queria fazer. Vamos comparar 34, última coisa da aula, 34 com 37? Vamos comparar? Ao vivo? Together? Forever? Ó, tem 10 pessoas para ir numa vez domingo, hein? Pô, eu vou. Tem que me ajudar lá por causa da muleta. Mas é fácil. Me encontrar na porta é fácil. Vai ser bom. Vamos ficar junto, por favor. Pode levar a namorada, namorado, pode levar mãe, pai. R$ 5 o ingresso lá. Vamos lá? Pessoal, 34, a Constituição do Vargas é democrática ou autoritária? Revisão. Errou, Marcos Vinícius. É democrática. A primeira é democrática, 34. Quando é democrática, é outorgada ou promulgada? Isso aí, promulgada. Em 34 tinha eleição? Tinham partidos? Tinha parlamento? Vargas usou os constituintes de 34 para se legitimar como presidente? Essa Constituição trouxe novidades para o Brasil? Socialmente, hora de errar. Socialmente, qual é a mais importante? Olha o que eu estou falando. Socialmente, qual é a coisa mais importante da Constituição de 34? Valeu, Juliana. Voto feminino. Para o trabalhador, qual é a coisa mais importante da Constituição de 34? Ok. E para as crianças, qual a coisa mais importante da Constituição de 34? Ensino público e gratuito no fundamental. Nessa Constituição, o que tem abaixo do solo é de quem chegar primeiro ou é do governo, ou é do Brasil? Gostei do Estado. Essas leis trabalhistas são para todos os brasileiros ou só para a área urbana? Ô, Juliana, é a nacionalização do subsolo. Vamos lá. 37.
é democrática ou autoritária? Quando é autoritária, é promulgada ou outorgada? Muito bom. Tinha partido? Não tinha partido, Márcio. Você faltou essa aula, hein? Tinha parlamento? Tinha eleição? Em 37, os poderes judiciário, executivo e legislativo eram autônomos iguais entre si ou tinham um poder que era mais importante? E que poder era esse mais importante? Ok. Nessa Constituição, ou na de 34, em qual das duas tinha pena de morte? Trinta não tem Constituição, Márcio. Na de 37. Eu mandei Constituição para vocês direto aí no grupo. Vocês tinham que procurar e repostar. O grupo está aberto. Pessoal, Isabela, mostra o vídeo para eles. O vídeo de 20 minutos. Tá bom. Esse vídeo é um reforço de Estado Novo. Ok? Nós vamos botar no grupo lá, dá 20 minutos certinho. Ó. Mas eu não vou fazer isso com vocês, porque vocês não são crianças, né? Mas eu acho bom ver. Vai entrar como... Qual é o nome, Isabela? O resumo. Revisão teórica. Pois é. Vai entrar como revisão teórica. E não vai ter mais vagas de 30 a 45. Agora, a gente vai estudar, quando estudar, o Brasil de 46 a 64, que é Dutra, Vargas, JK, Jânio, João Goulart. Inclusive, eu estou até com material de Jânio Quadros para vocês. Tá bom? Comentem lá a importância do Vargas. A Isabela vai botar o Formas. Esse Formas só tem a definição dos temas da aula de terça-feira, tá bom? Isso. Que é uma aula Tem teórica. 20 temas para eles votarem em 5. Tchau, galera. Comentem lá no grupo, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.